Sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Enésimo Buscador e vamos dar continuidade aos nossos vídeos. Este é o vídeo número 3 a ser gravado hoje, dia 6 de agosto. Bem, o tema que eu vou trazer para hoje é um tema que acredito que preocupa muita gente, né? O que eu tenho aqui como tema de proposta, vou escrever, como tem sido habitual, bem, espero que pronto. Então, este está de ser o nosso tema para hoje, né? Estratégia para a redução da taxa de desemprego. Perdão. Esta questão de emprego é a preocupação de muita gente, não? Portanto, é a preocupação de muita gente. Recentemente uma situação de expulsão dos nossos conterrâneos moçambicanos, não só moçambicanos, estrangeiros no geral, da África do Sul, estrangeiros, porque os estrangeiros que estavam a acabar com as oportunidades de emprego existentes na África do Sul. Então, de forma recorrente, nós vemos as pessoas já saírem das suas terras de origem, a irem para outras terras para melhores oportunidades de emprego. Então, nesta perspectiva, eu trouxe este tema e espero que de facto vos desperte interesse. Bem, é assim, em termos económicos, a oferta de emprego depende da disponibilidade, né? Depende de vagas de emprego primeiro, né? Tem que haver disponibilidade de empresas que recrutem pessoas para trabalhar, né? Então, em economias mais fracas, como é a economia de Moçambique, né? Eu vou usar Moçambique como referência. Nós, de facto, paramos com a oferta de emprego muito baixa. Porque não temos, nos diferentes setores, que é o setor primário, é o setor que gera commodities, gera produto não transformado, matéria-prima. Depois temos o setor secundário, que é o setor de transformação. Depois temos o setor terciário, que é o setor de tecnologia, de finanças, setor de serviços. Bom, são três. Em conformidade com o tipo de economia que um país tem, né? Ele depois vai ter oportunidades nos diferentes setores, mas com mais predominância para uns em relação a outros. Então, a natureza de Moçambique é um país que essencialmente produz mais bens no setor primário, ou seja, é agricultura, é pesca, é pecuária, é o setor mineiro, que é a extração efetivamente do coisa dos recursos que a natureza nos fornece, né? Sem grandes transformações. Pronto, então, visto isto, o que é que acontece a seguir é o seguinte, é que os níveis salariais que este setor primário garante são níveis salariais muito baixos, porque semear milho, semear amendoim, que é pecuária, produção de ovos, são produtos que não servem para nenhuma transformação. Então, eles não têm um valor acrescentado que garanta a quem está nessa área ter grandes lucros. Contudo, sempre é possível tirar algum lucro. E depois, olhando para as ofertas de oportunidades de emprego, esses setores, como eles não garantem salários altos, também não são apetecíveis para a maioria das pessoas, né? Contudo, sempre há de haver pessoas que vão optar por estes setores. E depois temos o setor secundário, que é o setor da transformação. Temos construção, temos indústrias e por aí fora. Mas, infelizmente, Moçambique não é um país com uma indústria robusta. Então, acaba não havendo muito espaço para a transformação do que é produzido no setor primário. Então, o que está no setor primário, existem outros países com uma indústria mais forte, mais robusta. Então, eles acabam comprando esses produtos de quem produz. Então, Moçambique acaba exportando matéria-prima para esses países que têm uma indústria transformadora mais forte. Então, quer dizer o quê? Que o nosso setor, que o setor secundário em Moçambique é um setor muito incipiente, né? Não tem muita coisa em termos de transformação, né? E por isso não há de haver um setor secundário que absorva muito emprego, que absorva muita mão de obra. Então, essencialmente, por exemplo, nós temos depois o setor da construção. O setor de construção é um dos setores que mais absorve mão de obra. O desempenho
do setor secundário depende muito das estratégias e políticas do governo em dia. Portanto, quando não há muitos investimentos em termos de infraestrutura a nível do governo, então não há uma demanda considerável de mão de obra, de empreiteiros para fazer essas construções. Então o setor de construção fica ali também numa situação de incipiente, fica ali a funcionar a meio termo, a meio gás, né? Então, seria o quê? Essa infraestrutura seria habitação, seria escolas, barragens, seria construção de vias de comunicação, estradas, a exploração do transporte marítimo, esse tipo de atividades. Então, nós temos aí, o Moçambique, como tal, acaba tendo uma pequena ruptura nesse setor secundário. E essa mão de obra acaba depois procurando oportunidades em outros sítios, e depois por isso é que acabam viajando posterior por aí fora. Depois temos o setor terciário, né, que é o setor de serviços. Então, no setor terciário, então nós vamos encontrar, por exemplo, a restauração, as lojas de vendas de bens, bens de consumo, vamos ter o setor financeiro, vamos ter consultorias, esse tipo de serviço, ou seja, serviços, venda de serviços como tal. Então, como nós acabamos tendo um setor secundário fraco, então o setor terciário, ou seja, acaba havendo uma ligação entre estes três setores, de tal forma que quando se tem um setor secundário robusto, né, esse setor secundário vai demandar mais tecnologia. Então, as tecnologias de onde é que vêm? As tecnologias vêm do setor terciário, que são as pessoas que fazem investigação, estudam e procuram técnicas para melhorar, por exemplo, o funcionamento, vamos lá dizer, o funcionamento de uma máquina de descasque de arroz. Então, quem vai desenvolver essas tecnologias dessas máquinas, vai fazer manutenção por aí fora, é o pessoal do setor terciário. Então, se no setor secundário nós temos uma situação ali de pouca produtividade, baixo desempenho, então acaba não impulsionando o setor terciário em termos de desenvolvimento tecnológico. Pessoas com capacidade técnica intelectual para trazerem fazerem inovações para o setor secundário, e inclusive o setor primário também, por exemplo, quando eu falo de máquina de descasque de arroz, máquina de descasque de arroz está ali intermédio entre o setor primário, né, e o setor terciário, setor secundário, desculpe, se bem que faz mais parte do setor terciário, secundário, porque é a extração do produto que foi produzido, do arroz que foi produzido no setor primário, processamento para depois passar para o setor terciário, que é o consumo, né? Através de lojas de vendas de bens e serviços por aí fora. Então, nós acabamos caindo nessa Moçambique está preso nessa situação por não ter um setor, na minha opinião, né? Pode não ser exatamente assim, há pessoas mais entendidas sobre este assunto, mas da forma como eu analiso e vejo as coisas, o setor secundário de Moçambique está muito mal e acaba condicionando os outros dois setores, porque se esse setor não demanda produtos do setor primário, né, o setor primário acaba funcionando ali também muito fraquinho, e depois o setor terciário também acaba não gerando capital humano motivado para desenvolver novas tecnologias para servir os outros setores. Então nós ficamos ali sempre a funcionar a meio gás, sempre a meio termo. Bem, então o que isto vai acabar gerando, né? Acaba gerando essa situação de falta de oportunidades de emprego. Contudo, com aquilo que já existe, nós sempre podemos, como se diz, né, do limão a gente pode fazer uma limonada. Tanto é que também vou dar um gole do meu elixir aqui da sabedoria, a ver se refresca um bocadinho aqui as minhas ideias, a minha conexão, para trazer mais insights e coisas boas. Um momento só. Pronto. Então, continuando. Como eu estava a dizer, então nós podemos pegar no limão que nós temos e fazermos uma limonada.
Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui apontar os pontos que eu estava a fazer referência, né? Que são os diferentes setores que fazem parte de uma economia. Então, temos é o setor primário, depois temos dois, o setor secundário, e temos o terceiro setor, que é o setor terciário. Desculpa. Então, neste primeiro, nós temos aqui produção de matérias-primas. Depois temos o segundo setor, que é a transformação, é o setor da transformação apenas, vamos chamar de transformação. Temos o setor terciário, que há de ser, vamos chamar de serviços, sim, desenvolvimento de tecnologias. Ok, serviços e desenvolvimento de tecnologia, vamos chamar assim. Então, o que eu estava a dizer era que, para a situação de Moçambique, este setor, é um setor que está muito em baixa. Então, como este setor está em baixa, acaba fazendo com que este mecanismo, este sistema todo fique muito decadente, né? Então, contudo, o país funciona. Depois, associado a isto, o que é que nós temos? Temos uma população que está em crescimento, né? Então, se a nossa população está em crescimento, quer dizer que as oportunidades, ou são as, infelizmente, é claro que as oportunidades aumentaram. O país tem algum grau de desenvolvimento. Nunca não está sempre igual do que aquilo que era. Contudo, há alguma. Mas eu não vou entrar aqui em situações, em aspectos que têm a ver relacionados com história, gestão do património que já existia na altura da independência. Bem, não é este o intuito do vídeo, né? Não vamos perder tempo com isso. Hoje em dia há muita informação, quem estiver curioso sempre pode procurar e há de encontrar uma série de coisas disponíveis para se inteirar. Moçambique está mais de 30 milhões. E depois, esta população, nós já vamos ter a população que está economicamente ativa, ok? Vou dizer, que há de ser uma percentagem desta população, dos 30 milhões. Eu não vou entrar aqui em números, porque isso implicaria eu ter mais informação do Instituto Nacional de Estatística, e eu não, o objetivo não é ter um vídeo muito técnico em relação a esse aspecto. O que eu quero trazer nisto é o seguinte, é que a taxa de desemprego tem subido porque a população também subiu, né? Então, se a população né, vamos fazer assim, se a população subiu, né? Então, isto levou à subida da taxa de desemprego. Taxa de desemprego. Subiu por quê? É que eu ia te fazer o seguinte. A população subiu muito. Eu ia te fazer assim. A taxa de desemprego subiu muito. Por quê? Porque as oportunidades, né? Vamos dizer, as oportunidades simplesmente subiram. Então, a população subiu muito, o desemprego subiu muito. Porque as oportunidades, né? Porque isso tudo aqui anda junto, né? Nada está isolado. Então, as oportunidades simplesmente subiram, mas os outros subiram demais. Agora, o que eu quero trazer com isto é o seguinte, né? A metodologia adotada, né? A legislação funciona. Muitas vezes a legislação é feita com base em outras legislações. Nós tomamos aquilo que os outros já fizeram como referência para nós fazermos o nosso. Então, com isto eu quero dizer o que é com isto? Bem, o nosso quadro é pequeno, vocês vão me desculpar, eu vou ter que apagar isto aqui para nós passarmos para uma outra análise, né? Que é a seguinte. Então, eu só peço que vocês retenham isto, né? Para depois darmos seguimento ao que vem. Carga horária por diária, né? Carga horária
diária. 8 horas de trabalho. Ou seja, por dia estabelecido na lei, uma pessoa deve trabalhar 8 horas. É claro, né, que depois existem horas extras, horas extraordinárias, que as pessoas acabam fazendo que é para poderem oferir mais dinheiro. Né? Mas o que está estabelecido neste momento é 8 horas diárias. Então, vamos lá fazer juntos uma coisa. É assim, o regime de trabalho que nós temos vigente neste momento, né, acaba nos levando a quê? Leva que as pessoas trabalhem muito, especialmente nos dias corridos que nós temos hoje, né? A população subiu, mas vamos fazer o seguinte, para não deixar isto aqui muito abstrato, muito abrangente, vamos olhar exemplo das cidades, né? Nas cidades nós temos essencialmente a funcionar o setor terciário, ok? É o setor terciário e o setor secundário nas zonas urbanas. E são as zonas que concentram mais pessoas, são as zonas que mais se faz. Ok, então eu estou a falar, então deixa-me escrever aqui, né? Então nós vamos olhar o quê? Nós vamos olhar para a zona urbana. Secundário, sec. Depois vou fazer uma outra bola, né? Cá de ser o quê? Setor terciário. Então, nas zonas urbanas, nós essencialmente temos este tipo de serviço, né? E depois, isto aqui há de ser a interseção entre eles, né? Onde eles se cruzam, que é inevitável que eles se cruzem, né? Ok, então, nos centros urbanos é isso que nós temos. O que é que acontece? Se nós olharmos para aquilo que eu estava a falar anteriormente, né? Que nos centros urbanos é onde temos a maior concentração de pessoas, é onde nós temos as maiores taxas de desemprego. Contudo, é onde nós temos acabamos tendo mais, sentimos mais o setor terciário e o setor secundário. É onde eles mais crescem, onde há mais demanda deste tipo de serviços, né? Então, acaba havendo aqui uma interseção entre eles. Mas vamos olhar isto aqui como simplesmente uma representação e eu não vou me aprofundar bastante em termos de cruzamento desta informação. O objetivo aqui é a gente perceber esta carga horária de 8 horas dentro desses setores secundário, terciário, a interseção entre eles, né? Pronto. Então, nas cidades nós acabamos tendo pouco tempo para outras atividades além do trabalho. Nós passamos por quê? É assim, das 8 horas, das 24 horas de um dia, se 8 horas nós passamos no trabalho, depois com tráfego, estacionamento e por aí fora, aquela lufa-lufa de andar de um lado para o outro, sem exagero, acho que nós acabamos desperdiçando mais 1, 2 horas nessas deslocações de um lado para o outro. Quer dizer que só ficamos. Então, o que eu estou a dizer é o seguinte, é que num dia de 24 horas, 24 horas tem um dia, né? Então, eu já vou subtrair as 8 horas de trabalho. Depois vou subtrair mais 2 horas de transportes, de andar de um lado para o outro. E depois vou subtrair, vamos lá dizer, vou subtrair mais para refeições e por aí fora. Vou subtrair mais, vamos dizer, todo o somatório de pequeno almoço, matabicho, né? Almoço e jantar. Vou dizer que vou subtrair, cada uma delas dura mais ou menos meia hora. Então, total, vou subtrair, vou fazer por exagero, vou subtrair 2 horas também, para essas 3 refeições. Então, este somatório aqui já dá 12. Quer dizer que fiquei com 12 horas. Então, dessas outras 12 horas, né? Então, vou subtrair mais... se bem que vou subtrair e passar aqui para baixo, como já não tem assim tanto espaço. Então, vou subtrair... hoje em dia nós temos um vício muito mau, que às vezes nem vou dizer que é vício mau. Bom, temos o hábito de consumir muito
redes sociais, e depois informações, ver noticiário, ver novela, ver série e por aí fora. Então vou dizer tempo na tela, né? Tempo na tela que a gente desperdiça num dia, vamos lá dizer que são mais 2 horas, numa situação ótima, mais 2 horas de tempo na tela. Depois de tirares esse tempo na tela, já ficamos com 10 horas, né? Depois banho, vestir, preparar-se e por aí fora, vamos dizer que teremos mais 1 hora, né? Ficamos com 9 horas. E depois, tempo na tela, bem, vou considerar que tempo na tela, hipoteticamente, vou considerar que tempo na tela inclui socializar em redes sociais, né? Pronto, está aqui, já está descontado. E depois, vamos lá supor, outras atividades, vamos lá, se é o caso, há pessoas que, mas vamos considerar que toda a gente faz um exercício físico que tem duração de preparar-se, fazer exercício, depois fazer sua higienização e tudo mais, vamos lá considerar mais 2 horas, o somatório de tudo. Inclui socializar aqui e por aí fora, então ficamos com 7 horas. Agora, nessas 7 horas, se nós formos a prestar atenção, ainda não tivemos, se calhar, um tempo dedicado para os nossos familiares. Então vamos lá dizer que aqui dedicamos mais 1 hora, né? 2 horas. 2 horas, ok. Vamos dizer, somatório total. Vai ficar mais 2 horas. Então, quer de incluir o quê? Quer ver os trabalhos da escola dos filhos, saber como é que foi o dia, falar um pouco e por aí fora. Então, o que é que vai sobrar aqui? Então, vamos lá dizer, aqui tiramos 12, ficou 12. Aqui já tiramos quanto? 6, 7, ficaram 5 horas. Então, vamos dizer, menos as 5 horas, que vai ser 0. Hipoteticamente, são as horas de sono, né? Mas, depois, quer dizer, partindo do princípio que é o que dá para dormir, né? Não é exatamente o necessário e suficiente, mas é aquilo que dá, para nós podermos ter outras atividades, ok? Então, isto aqui estamos a falar, eventualmente, segunda a sexta. Não, bem, segunda a sexta, não sei. Cada um tem os seus hábitos. Há aqueles que sexta-feira dedicam para... enfim, tem os seus hábitos, saem com os amigos, saem com as amigas e por aí fora. Então, se calhar na sexta-feira não funciona da mesma forma. Vamos lá dizer que é de segunda até quinta. Depois de sexta até domingo, com programas familiares e por aí fora. Isto aqui vai mudar, né? Há de sofrer, mas pronto. Em suma, o que eu quero dizer é o seguinte. Se nós olharmos para esta situação, né? Não temos 8 horas. Então, esta aqui é a situação de alguém que tem trabalho, né? Trabalha às 8 horas de tempo diárias, né? Tem 8 horas de tempo de trabalho, conforme carga horária diária. Uma situação ótima de alguém que trabalha e tal. Então, quem não trabalha, pá, aquelas 8 horas dedica para outras coisas, né? Mas bom. Então, a vida geralmente funciona assim. Então, desde que a gente nasce até o momento que a gente morre, muitas vezes é isso que acontece, né? Então, estas 8 horas de trabalho, para quem trabalha, é trabalho. Para quem não trabalha, vai para a escola, calhar dedica para assuntos da escola, faculdade, por aí fora. Mas quem não trabalha, geralmente tem muito mais tempo, então acaba tendo mais tempo para socializar por aí fora. É assim, eu acabei não dando... ok, vamos lá supor. Aqui 24 horas diárias, isto aqui é trabalho, vamos chamar de T. Aqui é... vamos chamar TR, TW, trabalho. Depois aqui, tempo de deslocação. Vamos lá dizer que é transportes. Tempo TD, tempo de deslocação. Depois aqui nós consideramos que era tempo de refeições. Tempo, vamos chamar só R, refeição, não. Vamos chamar de alimentação. A, tempo que a pessoa tem para se alimentar. Né? Fazendo somatório de todas. Então, vamos chamar isto aqui de A. E depois, este 2 aqui foi de quê? Foi tempo na tela. Ok. Vamos dizer redes sociais. Redes sociais. Depois, esta 1 hora foi... o que era isto? Eu já não me recordo, mas pronto.
Aqui era atividade de lazer ou desporto. Vamos chamar de D. Exercício físico é F. Exercício físico. Depois este 2 é tempo para a família, TF. Tempo para a família. Depois aqui é descanso, repouso. Vamos chamar R. Este aqui já não me recordo o que foi, mas pronto, anyway. Tá aí. Ok, então fizemos isto. Geralmente este aqui é o padrão, né? Depois a pergunta que eu vou fazer aqui. Não sobrou tempo para nós dedicarmos a rezar. Bem, dependendo da religião de cada um, né? É claro que, por exemplo, os muçulmanos têm aqueles momentos de oração, aquelas orações ao longo do dia. Então, vou fazendo aqueles intervalos para fazer as suas orações, né? Então, bem, pronto. É assim, geralmente, que a gente distribui o nosso tempo, né? E, se nós formos a ver, a maior parte do tempo, né? Onde é que a gente tem mais tempo, passa mais parte do tempo? Por exemplo, isto aqui é um tempo desperdiçado. Desperdiçado entre parênteses. Vamos andar de um lado para o outro. Este tempo também é um tempo que a gente está ali na refeição e tal, a princípio, não fala muito, é só estar ali a comer. Até às vezes podemos estar a ter interações com colegas e com outras pessoas, neste momento que a gente está a se alimentar. Então, o tempo das redes sociais é aquele tempo que a pessoa está mais calada, está mais a olhar para a tela, só dedica quer dizer, dá tempo às pessoas que estão em outras telas, né? Depois aqui, exercício físico, também é um tempo que a gente socializa e tal, e por aí fora. Depois, tempo com a família, também é um tempo que a gente está a socializar, né? O tempo para os filhos, ver os TPCs, os cadernos das crianças, preparar lanches para o dia seguinte, por aí fora, uniformes, é este tempo de família. Depois temos o tempo de sono. E pronto. Isto aqui repete, isto aqui repete, isto aqui repete. Então, se nós formos olhar para isto, né? Depois, como estava a dizer, há aqueles que têm o hábito de oração, por aí fora, e há aqueles que eventualmente tiram uma hora para ir rezar e por aí fora, né? Mas essa forma de coisa, de dedicar tempo para o espírito, para a oração e tal, se nós prestarmos atenção, acaba sendo, é uma forma muito mecanizada. É ir, por exemplo, para sentar num culto religioso, numa igreja e tal, ouvir o que o padre tem para dizer e tal, a pessoa ali eventualmente fazer as orações ou pedir misericórdia, que sejam perdoados os seus pecados e por aí fora, ou está, por exemplo, a fazer está a fazer uma oração que já tem um roteiro, que a seguir aquele roteiro é isto, aquilo, depois vai fazer as suas preces, vai fazer os seus, as suas preces, os seus pedidos por aí fora, vai pedir perdão. Ou seja, é uma forma muito mecanizada, super mecanizada. Ou seja, é uma forma de exercer religião que, no meu ver, não traz muito de novo. É seguir um roteiro que já existe e pronto, né? Mas depois já vamos entrar um bocadinho nesse aspecto, porque eu acabo trazendo isto aqui, porque também queria abordar um pouco esse aspecto de como é que nós gerimos o nosso tempo, sobre qualidade de vida, por aí fora. Ok, pronto. Então, continuando. Nos centros urbanos, o setor terciário e o setor secundário são os mais predominantes. 8 horas de trabalho diário, né? Carga horária, consoante a lei de trabalho, assim é em muitos sítios, né? Pronto. E depois nós olhamos para aquela situação anterior, onde nós temos uma taxa de desemprego alta, com a população também que subiu muito, as oportunidades que subiram, mas bem, aumentaram, mas pronto. Não acompanharam este crescimento demográfico e acaba criando assimetrias e necessidade de mais empregos. Ok, pronto. Vamos continuar, né? Isto aqui está visto, vou apagar para nós passarmos para frente, né? Então, o que é que nós temos? Vamos lá olhar o seguinte. Fazer assim um gráfico para a gente perceber o comportamento. Aqui vou dizer riqueza, né? Riqueza em termos financeiros, monetários, né? Riqueza financeira.
vamos chamar RF, riqueza financeira, eu vou aqui ter o quê? População. População. Então, se nós tivermos que fazer um gráfico que expresse, né, como é que é a riqueza financeira, né, a situação financeira da população, né, o comportamento do gráfico, como é que seria? O gráfico havia de obedecer, havia de fazer isto. Ou seja, isto quer dizer o quê? Isto aqui é um gráfico, é uma função exponencial do tipo logarítmica, se não estiver enganado, né? Acredito eu que seja isso. Fazer o quê? Se nós prestarmos atenção, vamos lá supor, se eu andar uma unidade aqui, vamos lá dizer que aqui a população está aqui, está em quê? Em milhões. Vamos lá dizer que aqui a população está em milhões. E depois vamos dizer aqui que a riqueza financeira está em, vamos lá dizer, também vamos lá dizer milhões, nós vamos considerar aqui 1 milhão de USD, né? Dólar americano, USD. Porque sempre os gráficos têm que ter unidade de medida, né? Estas coordenadas têm que ter unidade de medida. Ok, pronto. Então eu tenho esta situação, né? Se vamos lá dizer que em 1 milhão, se a população for 1 milhão, o que é que vai acontecer, né? Vamos lá dizer que aqui é 1 milhão. O que é que vai acontecer? Se nós olharmos, né? Se nós formos interceptar, né, a curva, o que vai acontecer? Nós vamos notar que aqui em termos de riqueza financeira, eventualmente, vamos lá dizer que aqui seja 1, aqui seja 2, então vamos ver o que ali temos, o quê? Temos 3. Então temos 3 milhões de USD para a população de 1 milhão. Então, se nós tivéssemos e para 1 milhão, né, de riqueza financeira, se nós olharmos aqui para o gráfico da população, o que é que vai acontecer? Nós vamos interceptar. A situação é outra. Então aqui era 1, então aqui passou para 2, aqui 3, aqui 4, aqui 5, eventualmente 6. Vamos lá dizer que aqui é 6. Então, o comportamento do gráfico é este, ele é uma curva, né? Então quer dizer o quê? Vamos lá dizer que a riqueza, vamos lá dizer que a riqueza que o país tem, né? Vamos lá olhar assim. A riqueza que o país tem, né? Se a população fosse de 1 milhão, né? Nós teríamos 3 milhões disponíveis para toda a gente. Mas nós temos agora a população de 6 milhões e nós notamos o quê? Que temos a riqueza disponível de 1 milhão para toda a população. Ou seja, quanto mais população nós temos, né, menos recursos temos disponíveis para todos. Quanto menos população temos, temos mais recursos disponíveis para as pessoas existentes. Então, isso quer dizer o quê? Que para a nossa população, né, o nosso caso de exemplo aqui que é Moçambique, para a nossa população de mais de 30 milhões, né, em termos hipotéticos, havemos de ter menos recursos disponíveis para essa população. Geralmente é assim que funciona, né? Contudo, dentro disso, né, sempre havemos de ter assimetrias por causa da situação do capitalismo, como eu estava a dizer há pouco tempo, né? Onde temos pessoas que têm muito e depois temos pessoas que têm pouquíssimo, né? Agora, uma proposta que eu proponho, uma proposta que eu dou em relação a isso, o que que é? Vamos lá supor uma situação hipotética e ótima, muito, mas muito, muito, muito ótima. Temos um governo que funciona, que se preocupa com o povo que tem. Então, o que o governo faz? Olha, para as pessoas que tenham, vamos lá escrever aqui, para ficar escrito, né? Então, o governo o que é que faz, né? O governo, o Estado, vamos dizer, o Estado se preocupa em garantir o bem-estar para o seu povo. Então, as pessoas que trabalham, dedicam-se e tal, têm muitas ideias e materializam aquelas ideias, conseguem ter muito dinheiro, recursos e tal. Então, ok, o governo diz, pronto, tudo bem, tu trabalhaste muito, conseguiste ter mais recursos, ter mais dinheiro, então vamos fazer o seguinte. Como nós queremos distribuir esta riqueza, né, de uma forma assim mais equitativa para toda a gente,
vamos estabelecer o seguinte: aqueles que tenham um patrimônio acima de X, né? Vamos lá dizer que o governo define taxas. Estas taxas de tributação, o que é? É aquilo que o governo vai descontar aqueles que têm muito dinheiro, das coisas todas que eles têm. Para esse dinheiro, o governo, o Estado usar para distribuir por aqueles outros todos que têm menos, né? Então, o governo, o Estado, que é um Estado organizado, se preocupa com o seu povo, define taxas de tributação e diz assim, por exemplo, quem tem rendimentos na ordem X, né? Paga, vamos lá dizer, taxas de 40% do seu rendimento, né? E depois, quem tem rendimentos X, vamos lá dizer, X menos 1. Então, passa para outro escalão de 30% de rendimentos. E depois, quem tem um rendimento X menos 10, por exemplo, tem 2% dos seus rendimentos que são tributados para apoiar as pessoas com menos recursos. Depois, quem tem rendimento X menos 100, 0% de tributação nos seus rendimentos. Na verdade, isso aqui até já existe, não é nada de novo. Mas, né, pegamos nisto que já existe e vamos aplicar para aqueles que têm muito, mas muito dinheiro. E aplicar não só... não, aplicar em tudo que essa pessoa que tenha muitos rendimentos tem. Por exemplo, vamos supor que essa pessoa tem uma empresa, está no setor imobiliário, né? Essa pessoa tem 20 apartamentos para arrendamento. Então, o Estado, o governo, cadastra todos os bens que a pessoa tem, né? Então, isto aqui é para arrendamento, ok. Pronto, então, com este patrimônio que tu te encaixas neste escalão. Então, de tudo que fores a oferir desse patrimônio, a gente vai descontar este valor, esta taxa, para ir para os cofres do Estado, para o Estado poder construir escolas, comprar tratores, construir estradas, construir hospitais, fazer programas de treinamento para professores, dar lanche escolar, uma série de coisas que o governo, que o Estado vai prover para aqueles que têm menos. Uma coisa organizada, como deve ser. Então, com gente que controla. O que é que vai acontecer? É que, por exemplo, as pessoas, este Estado, este governo, acaba fazendo parte do quê? Acaba fazendo parte, é o Estado, né? Mas ele acaba se encaixando no setor terciário, que é serviços. Embora seja Estado que cuida do país e por aí fora, mas se encaixa no Estado, no setor número 3. Então, se nós tivermos um setor número 3 que tem a ver com o quê? Se vocês estiverem recordados naquilo que eu já paguei, ali no setor 3 vinha serviços e desenvolvimento de tecnologias. Então, nós podemos olhar a aplicação desta tributação nas diferentes áreas, né? Como desenvolvimento de tecnologias para conseguir angariar mais recursos financeiros para contribuir nos outros setores que precisam de mais investimento para poderem crescer. Por exemplo, então, um Estado, o funcionamento do governo, encaixa-se, na minha opinião, no setor 3, no setor terciário. Ou seja, o que eu estou a querer trazer aqui é o quê? É
uma remodelação da forma como a coisa funciona e fazer de facto funcionar para nós conseguirmos trazer mais recursos financeiros para os outros setores poderem crescer. Pronto, ok. Então isto aqui era um exemplo de como o Estado pode fazer para melhorar a situação de tributação. Aqueles que têm muito, né? Olhando para isto aqui, aqueles que têm muito são mais taxados para podermos distribuir este muito aqui para chegar para mais gente. Então, desta forma. E fazer de uma forma, mas para isso seria o quê? Seria preciso que nós, de facto, fôssemos pessoas honestas. Há pouco tempo nós tivemos a situação do INSS. Enfim, a história repete-se, mas os personagens são outros. E a situação se mantém, continua assim por muito, muito tempo. Infelizmente, porque são situações que têm a ver com o comportamento humano. Não é porque leis existem e tal, mas há uma parte que nós temos que melhorar, tem a ver com nós como pessoas e não as leis existentes para punir, que vão fazer mudar as coisas. Mas pronto. Outra coisa que eu queria trazer além disto, né, que é melhorar esta situação, né, para melhorar as condições de vida daqueles que têm menos, seria o quê? Seria vocês estão recordados que eu aqui escrevi há pouco tempo aquela situação do tempo, do uso do nosso tempo ao longo do dia, o que é que sobra, né? Como é que tem sido. Geralmente o padrão funciona daquela forma. Mas o que eu queria trazer, outra coisa que eu queria trazer, né? Nós devemos olhar aqui uma forma que o governo pode fazer para melhorar a situação da distribuição da renda entre todos. Outra coisa que eu queria trazer é o seguinte, é assim, nós temos 8 horas de trabalho, né, como carga horária diária. E temos a taxa de desemprego subiu porque a população subiu, as oportunidades são poucas. Vamos lá olhar a coisa de uma outra perspectiva. Nós estamos a usar leis e modelos que foram definidos já há muito tempo. Será que continuam a ser viáveis para o momento presente? É assim, o que eu quero propor é o seguinte. Vamos lá olhar. Existe uma coisa na economia que é procura e oferta. Geralmente, a oferta comporta-se assim. Eu depois hei de meter o que cada uma das coordenadas é. A oferta funciona assim. E a procura funciona assim. Eu já vou dizer o que é o que. Então, isto aqui é o que? Aqui temos o que? Aqui embaixo nós temos oferta. E aqui temos, vou chamar preço, ou valor. Não, é preço, aqui é preço, desculpa, é preço. Aqui é o preço. Aqui é oferta, mas aqui é oferta de quê? Nós estamos a falar, o objetivo é emprego, então estamos a falar aqui em oferta de emprego. Isto aqui é emprego. E aqui no preço seria o quê? Seria o salário. Aqui na oferta seria o salário. Ok? Então, este aqui é o gráfico. Esta aqui é a curva da oferta. Vou chamar apenas O. Não, desculpe. Esta é a oferta. Esta aqui é a procura. Vou chamar de P. Então, estes dois, quando se intersetam, encontramos um ponto de equilíbrio. Que é o quê? Que é uma oferta de equilíbrio e um preço de equilíbrio. Isso quer dizer o quê? Ok? Isto quer dizer que para a quantidade de mão de obra existente no mercado, em conformidade com a oferta de emprego, nós teremos as vagas disponíveis ocupadas aqui e teremos um salário ótimo oferecido aqui. Tá?
É isto que isso quer dizer. Então, isto aqui geralmente é feito para quê? É feito para aquele regime que eu tinha falado há pouco tempo, considerando uma carga horária de 8 horas de trabalho. Para fazer considerando carga horária de 8 horas, carga diária de 8 horas, né? Então, eu quero propor uma outra situação, que seria o quê? Seria assim. E vamos lá supor que aqui, isto aqui é X. Não, vamos chamar isto aqui de O1. O1. Aqui também mantemos a mesma coisa. Aqui é oferta, gráfico O. E aqui, preço. Então, o que eu queria expressar é o seguinte. Depois eu de ver se consigo. Nem sei se seria muito oportuno voltar a repetir, né, este vídeo, mas o que eu quero apresentar aqui é o seguinte. É um outro comportamento onde eu teria a oferta de uma forma e o preço também, e a procura a princípio devia se manter, mas a oferta devia aumentar. De tal forma que o meu objetivo era mostrar o quê? Era mostrar mais oferta, um O2 aqui, e depois aqui nós teríamos um P1, desculpa que seria o... Não, até vou chamar... Não, vamos chamar mesmo P1. Aqui nós teríamos um P1. Aqui nós teríamos um P1. E depois, para este caso, seria aqui um P2. Seria um P2, mas que havíamos de passar por uma situação em que, né, se nós passássemos para as comparações, havíamos de dizer o quê? Que P1, este preço é maior que P2, mas a oferta 1 é menor que a oferta 2. Isto aqui para 8 horas diárias e isto aqui para 4 horas diárias. O que eu estou a querer dizer com isto é o seguinte. Eu depois espero, se calhar num outro vídeo futuro, vou fazer um parênteses eventualmente depois, só para encontrar uma forma de explicar isso. Teria que estudar um bocadinho mesmo melhor sobre comportamentos gráficos, mas o que eu quero dizer é o seguinte, olhamos para uma situação diferente, onde nós diminuímos a carga horária e aumentamos as oportunidades. Em que sentido? Em que um trabalho que era feito por uma pessoa passa a ser feito por duas, onde nós temos 2 turnos. Um trabalha 4 horas, sai, o outro trabalha 8 horas, sai. E depois nós teríamos o quê? Mas existe uma coisa que se chama produtividade, que também entra para o cálculo do salário. Então, nós teríamos uma situação onde a produtividade, chama PR, havia de subir, e isto havia de levar a um P1, né? Hipoteticamente, se eu aumentei, é claro que isto aqui vamos supor que se eu passei de 8 horas para 4 horas, a princípio, a oferta, né? A oferta O1 é menor que a oferta O2. Seria o quê? Seria que a oferta O2 é 2 vezes a oferta O1. Por quê? Porque aqui é uma pessoa. E aqui são 2 pessoas a trabalhar. Então, quer dizer que aqui, este é o dobro deste. Então, hipoteticamente, o preço que este recebe, P1, este P1 seria 2 vezes o P2. Este seria 2x, este seria apenas x, hipoteticamente. Mas, como nós temos este fator produtividade, que havia de subir, a produtividade havia de subir, então havia de levar o quê? Havia de levar aqui o P2. O P2 fosse maior que o P1 a dividir por 2. Ou seja, o P2, este salário, o preço não seria
metade do preço do custo do P1. Eu estou a falar o quê? Aqui o P1 é o preço para 8 horas de trabalho. Aqui o P2 é o preço para 4 horas de trabalho. Por causa de uma coisa que se chama produtividade, que influencia no cálculo do preço, do salário, nós não havíamos de partir para uma situação onde, por causa dessa produtividade que sobe, o preço, o salário do P2, que trabalha 4 horas, havia de ser mais do que metade do salário daquele que trabalha 8 horas. Ou seja, se nós estivéssemos numa situação onde um pedreiro na obra trabalha 8 horas e recebe 12 mil meticais, né? Havemos ter 2 pedreiros onde cada um trabalhasse 24 horas e, em vez de receber cada um 6 mil, se calhar poderia receber cada um 8 mil. O somatório vai ficar 16 mil. Mas nós não olhamos isto aqui como prejuízo para quem paga. Nós olhamos isto aqui como um ganho, partindo do princípio que a produtividade vai subir. Porque uma pessoa que trabalha 4 horas tem uma produtividade grande em relação a uma pessoa que trabalha total de 8 horas. Porque aquelas 8 horas a pessoa já está cansada, tem uma fadiga e tal. Depois do almoço está um bocadinho lento e por aí fora. Enquanto que quem chega fresco, aquelas 4 horas, consegue ter mais produtividade. Então, é isto que eu queria trazer. Que é o quê? Que era nós pegarmos os nossos trabalhos que são de 8 horas e dividirmos para 2 intervalos, para 2 turnos de 4 horas. Ou, até poder, se calhar, dividirmos para 2 turnos de 6 horas, onde passamos a trabalhar 12 horas no total por uma atividade. E depois as pessoas fossem pagas por isso, aumentando a produtividade, ganhariam mais, passariam a ganhar mais, quer dizer, havendo garantido que ganhavam mais do que metade do que aquele que trabalha 8 horas. Mas seria preciso desenvolver mecanismos de cálculo, por aí fora, que coisas fossem justas para que ninguém saísse lesado. E trazer o que com isto? Trazer que nós devemos ter mais 4 horas livres, entre aspas, porque haver de ver quem se calhar vai procurar ter 2 empregos para ter mais dinheiro. Mas a minha intenção de trazer esta forma de combater o desemprego, repartindo as 8 horas de trabalho por 2 turnos de 4 horas, ou seja o que for. Quem fala de 4 fala de turnos de 5, fala de turnos de 6. Bem, havia de se arranjar uma forma de resolver em conformidade com a situação, com cada situação. É o quê? É as pessoas terem mais tempo para dedicarem a outras coisas. Outras coisas que eu estou a falar, o que é? Por exemplo, eu estou aqui a fazer este vídeo agora. Estou a fazer este vídeo porque é para trazer uma forma de pensar diferente às pessoas que estiverem a ver o vídeo, né? A minha intenção é trazer para as pessoas que existe mais vida além do trabalho, né? Existem momentos de lazer com a família, existem momentos de reflexão pessoal, uma pessoa senta, faz uma meditação, faz alguma outra atividade, está a fazer uma pintura, está a fazer um trabalho manual, alguma outra coisa que lhe traga paz, lhe traga conforto, sossego interior. Então, eu sinto que falta muito esta coisa. Nós estamos muito dedicados, muito preocupados em trabalhar, 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 fazer dinheiro, trabalhar, fazer dinheiro. Mas eu acho que uma das coisas mais interessantes que nós temos nessa nossa trajetória é a experiência em si, né? Que é dar-se tempo para ir dar uma volta na praia, nadar, fazer kitesurf, andar de jet ski, ler um livro, ver os pássaros. Ou seja, há muitas outras coisas que a gente podia estar a fazer além de estar somente a trabalhar. Então, este modelo de fazer turnos de trabalho para reduzir a carga horária e dar mais tempo, eu acredito que havia de contribuir para que as pessoas tivessem uma melhor qualidade de vida, não estivessem apenas preocupadas em trabalhar, né? Que afinal de contas não é o trabalho que vai nos enterrar, embora seja vendido que quem tem dinheiro é mais feliz. Mas acho que existem outras formas de ser feliz além de ser só trabalhar e fazer dinheiro. Então, espero que vocês tenham gostado. Acabou ficando uma pequena confusão aqui, mas bem, pronto. O objetivo era trazer uma outra forma de pensar e espero que de alguma forma este vídeo faça sentido para vocês. E se vocês tiverem se identificado com o que eu disse aqui, estejam à vontade para fazer comentários, deixarem as vossas opiniões, deixarem um like e proporem outros temas para outros vídeos. Eu peço imensas desculpas aqui pelo o meu cenário. Infelizmente eu dependo muito da luz do dia e agora já está a começar a anoitecer. Acredito que à medida que vai escurecendo já não se nota assim, já não se vê a visibilidade, não fica assim tão boa. Mas bem, é isto que temos e fiquem ligados. Vou procurar sempre trazer outros temas e espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Obrigado. Até breve.